Olá, pessoal, sou Rose Campolina e estamos começando mais um episódio do Proseando comigo, Rose Campolina. E hoje eu trago para este bate-papo esta pessoa incrível aqui. Estou com a Simone Santos. A Simone Santos, que tem um universo assim, de atuações, gente, o currículo dela é tão amplo que acho que vai ser difícil resumir tudo aqui hoje, mas nós vamos falar da essência, né? Então, assim, a Simone vai contar a trajetória dela, que passou por promoção de eventos, foi promotora de várias casas famosas, trabalhou muito com empreendimentos gastronômicos, com gestão, tem muitos a nos ensinar também, passou pelo jornalismo, pela comunicação, até chegar aqui na política, e nós nos encontramos no jornalismo e nos reencontramos também na política, porque somos do mesmo partido. Então, Simone, olha, para este bate-papo, regado ao cafezinho mineiro, eu te recebo aqui, né? Porque é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, Simone, a palavra está com você. Obrigada. Mas antes de experimentar o café, eu vou molhar a palavra. A gente molha a palavra e agora, Simone, fique à vontade para nos contar a sua história. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Simone Santos, eu sou produtora de eventos. Hoje eu faço alguns eventos muito voltados, né, para a gastronomia, que é o cardápio de negócios, onde a gente tenta trazer conexões e ajudar um segmento tão delicado e tão sofrido também, que precisa de ajuda, que são os donos de bares e restaurantes. Quando a gente fala bares e restaurantes, você só pensa na farra, na diversão, mas esquece o outro lado. Bastidores, né? Eu costumo dizer que um bar, ele movimenta, ele sustenta pelo menos 3 famílias, que é o dono do bar, a cozinheira e o garçom. E aí você vai, dependendo do tamanho do bar, vai crescendo, vai ter um atendente, mais um garçom. Então, ainda tem a cadeia indireta, né? Do transporte, do cara que entrega verdura, do pequeno produtor, exatamente, de quem faz aquele trânsito ali, né? Que produz a linguiça, que vai fazer pro tira-gosto. Então, assim... Até o publicitário, que às vezes vai divulgar aquele estabelecimento, né? Exatamente. Então, assim, e é muito esquecido, né? E por que eu estou falando e a ideia do cardápio de negócio? Porque, falando da minha trajetória, eu administrei por muitos e muitos anos, vou falar a idade não, gente. Por mais de 10 anos. Fala só a experiência. Uma das maiores casas noturnas de Belo Horizonte, considerada uma das maiores do Brasil, que é uma boate, né? Voltada para o público LGBT, o GIS, eu acho que quase todo mundo conhece, né? Barbacena, Barbacena 33, uma casa que vai fazer 27 anos. Bacané, né, e eu tenho a felicidade de saber que eu contribuí para a construção daquele espaço. Uma sede própria, assim, impecável, eu sei que você atuou lá, né? Então, assim, a gente recebia por noite mais ou menos 1.500 pessoas, dos mais diversos tipos, os mais diversos, com alegria, com problemas, e era uma coisa muito interessante, e foi um grande aprendizado, porque a gente recebia no GIS a pessoas que estavam muito alegres, mas gente muito infeliz, que tinha brigado. Não, que tinha brigado com os pais, tinha sido expulso, e lá era, quando você fala, boate, é só auê, não, mas lá também, de certa forma, era um espaço de acolhimento. Por quê? Porque lá as pessoas se sentiam seguras. Se sentiam, assim, com mais liberdade, mais confortáveis, às vezes, para tratar daquele assunto que muitas vezes elas não podem fazer em casa. Às vezes estava num sentimento depressivo muito grande, mas chegava lá, ria, conversava, e se sentia realmente, eu acho que quando a gente fala de noite, entretenimento, a gente só pensa na bebida, é isso, mas não, mas às vezes aquele espaço é um espaço de acolhimento, por isso que garçom tem fama de psicólogo, né? Psicólogo, né? É de você estar ali, que às vezes um ouvido, uma escuta, de alguém está do outro lado, para ser um pouco seu espelho, né? Às vezes um problema que você viveu em casa, uma não aceitação, e isso desdobra em tantos outros problemas, né, em tantas outras questões que muitas vezes são banalizadas pela própria sociedade, não somente banalizadas, mas também marginalizadas, né, e nesse espaço, como você está dizendo, as pessoas encontravam esse conforto, encontravam esse apoio, esse carinho, né? E eu sempre tive uma preocupação de tentar qualificar profissionalmente essas pessoas que, durante a minha gestão, a gente sempre procurava empregar
pessoas que pertenciam à sigla, né, o LGBTQIAPN+. Dialogava, né, Simone? Exatamente, é a oportunidade do primeiro emprego, da qualificação profissional. Então, você sempre, às vezes, durante a semana que o GIS ainda estava em manutenção, a gente tentava qualificar essas pessoas, a gente trazia ensinamentos. Então, inclusive, era palestras, trazia, sempre tive essa proximidade com grandes empresas de bebida, então a gente procurava sempre trazer os profissionais para qualificar essa mão de obra. E com isso eu fui reunindo outros donos de bares, a gente começou a criar uma associação dos donos de bares, no intuito exatamente de fortalecer, né, o segmento, porque antes, para você poder procurar um bar ou uma boate LGBT, tinha que ser numa rua deserta, exatamente, era algo assim, né? Exatamente. Profano, né? Não era assim, você só procurava para alugar um espaço assim, você não tinha que ter residência, não podia ter funcionar nada durante o período, por quê? Porque era à margem, muito, né? Muito discriminado, né? Muito então, marginalizado. Exatamente. Então, assim, era muito triste isso. E ser mulher, ser lésbica. Isso tem mudado, né, Simone? Graças a Deus. Ainda vivemos muito preconceito, muita discriminação, mas a gente tem observado que em todos os setores, né, isso vem numa crescente positiva, das pessoas pensar um pouco mais antes de fazer julgamentos, né, de ter, assim, as empresas hoje também, elas têm até a questão de leis, né, que obrigam também as empresas a contratar pessoas, sem essa restrição, sem esse preconceito, né, então hoje nós temos vários gêneros, né, pessoas trans, lésbicas, enfim, na política, em todo o mercado de trabalho, porque entendeu-se, finalmente, né, que o talento, a qualificação de uma pessoa, a ética, a seriedade de uma pessoa, ela não está no seu gênero, ela não está na sua opção sexual, né? Exatamente. Então, é muito bacana isso que você está contando. E o interessante, Rosilene, que você está falando, porque, assim, hoje, antes, assim, era tudo muito difícil, como eu estou te falando, de mulher, né? A proprietária da boate é uma mulher, eu que estava à frente da gestão era uma mulher, então, assim, uma mulher fazendo uma noite, na sua maioria era frequentada por homens gays. Gente. Então, assim, que desafio, hein? Nossa, demais. Nossa, assim, que aprendizado. Nossa, e a quantidade, chegava lá às vezes 9 horas da manhã e saía 11 horas da noite. Eu recebia todo mundo, gente que falava assim, procurando emprego. Eu te falei, eu sempre procurava dar oportunidade. Gente, eu estou precisando disso. A gente nunca deu, a gente sempre ensinou a pescar. Vamos fazer uma festa, então, em prol disso, você vai divulgar, você vai trabalhar. Então, a gente punha essas pessoas para poder ir para panfletar, pagava elas. Já se sentiam úteis. Exatamente. Né? Então, assim, e a gente recebia, era divertido, para você ter uma ideia, tinha dia que tinha gente que ia lá falar comigo, eu recebia, ele vinha e começava a pôr uma música e começava a fazer um strip. Eu falei, que é isso? Não, porque eu tô querendo apresentar aqui, eu falei, cada situação inusitada que a gente vivia. Eu ri, moça, eu não entendo nada disso, para parar, essa parte eu não entendo. Mas, assim, era muito legal e a gente viveu muito momento triste, muito momento alegre. A casa já foi, infelizmente, já foi fechada. Pelo Corpo de Bombeiros, mas hoje é uma casa que no estado é uma das mais completas. Então, assim, toda a questão de segurança, né? Sabe, com todos os alvarás, com tudo muito certinho. Então, assim, e graças a Deus eu me sinto ainda, sabe aquela mãe do filho? Hoje eu já não estou mais à frente da casa, já não é mais a minha... Mas a casa abre para eventos. Abre, nossa, ainda é a minha casa. Porque por mais que eu não esteja lá na operação do dia a dia, eu sempre tenho as portas abertas lá. Então eu sempre aos poucos dou uns bitacos lá, mas assim... E fez parte da sua história, né, Simone? E da história de muita gente que você ajudou a construir. E hoje, o fato da casa, acho que até para ajudar a desmistificar um pouco também, quebrar um pouco esse paradigma, né, e esse preconceito, a Boate Giz é um espaço maravilhoso, é um espaço com uma estrutura fantástica, numa ótima localização, né? O evento acabou de acontecer, o cardápio de negócio, que é um evento extraordinário. Que não é voltado para o segmento LGBT, é voltado para dono de bares e restaurantes, né?
produtores de E evento. um sucesso esse evento, o formato desse evento Ontem, por exemplo, a gente recebeu, achei muito interessante, começamos a receber gente de outras cidades, Contagem. São Paulo, né? Tinha São empresas Paulo, exatamente, também, empresas bem de São Paulo para cá. Dos licores. Né? Nós tivemos também empresas de outras cidades, por exemplo, o pessoal da hotelaria em peso começou a ver a importância do evento, de aproximar. Estavam lá, inclusive, exatamente, da hotelaria, né? Então, assim, isso é muito interessante. É uma forma, quando o cardápio de negócios nasceu, exatamente isso, para poder ajudar esse dono de bar que precisa tanto de uma ajuda e é esquecido. É verdade. Sabe? É um setor que não é pensado. Não, né? Você paga imposto de tudo, às vezes paga imposto sobre imposto, você tem a fiscalização, às vezes até... Fiscalização bem dura, assim, né? Nossa, às vezes você sofre cada coisa. Eu vou te falar que eu já vivi situações extremamente desagradáveis, gente falando, olha... E até propinas, né, Simone? Exatamente, assim, a gente já falou. Te forçam a uma situação que se você não pagar uma propina... Eu já vivi situação que a pessoa, o fiscal falou assim, olha, eu vou te autuar. Eu falei, mas como você vai autuar se você nem entrou na casa? Não, mas eu posso atuar, mas se você quiser, a gente pode até conversar. Eu falei, querido, tá tudo filmado e tem áudio. Ótimo. Não tinha áudio, não. Mas eu falei assim, mas você pode falar comigo e outra coisa, você tem que provar. Porque se você não provar, e aí eu vou, inclusive, chamar a imprensa agora. Eles já tinham, eles paravam na madrugada, era com carros lotados de fiscalização, como acontece isso. Recentemente teve um bar aqui que eles pararam e recolheram todas as mesas e cadeiras. Da Lora. Exatamente, tem que pagar caríssimo. Então levaram e tal, e foram chegando assim, a sorte que ela estava com um advogado amigo, que é frequentador do bar, ele estava correndo ali na Praça Raul Soares, né, o bar dela ali da Raul Soares, e ele chegou na hora e falou, mas o que é isso? Vocês não podem pegando, levando a cadeira e tal. Tinha um monte de cadeiras fechadas, mesa, e eles queriam recolher. Aí ele falou assim, mas ela não está usando aquilo, como é que vocês vão cobrar, multar ela porque está usando a cadeira? Mas ela vai abrir. Não, está fechado. Quem disse que ela vai abrir? Presumindo. Não é? Exatamente. Presumindo negativamente. Então, por que não presumiu positivamente? Pois eu acho que porque há necessidade, sabe, de uma política pública melhor voltada para o dono dos bares e restaurantes, uma forma deles se resguardarem. Porque, assim, eu não estou falando com isso que eles não fazem, não querem... É muito tentador você abrir uma cadeira a mais, um espaço, além de que você já paga, né? Porque a gente paga mesa e cadeira, para abrir você tem que pagar uma taxa. Claro. Se ultrapassa 2 ou 3 mesas, às vezes o cliente está lá, é tentador, tá lá. Então, assim, mas acho que pode conversar, existem outras formas. Você está usando aqui, então é o seguinte, vamos gerar aqui, vamos mudar. Cadeira ali, colocou uma bolsa. Sabe o que pode fazer? Então, assim, olha aqui, você tem um prazo para aumentar o seu croquis, se você está usando espaço maior. Faz a advertência. Exatamente, faz a diferença, você paga a diferença, não precisa agir dessa forma turbulenta. E adverte primeiro, né, Simone? Eu acho que é isso, tudo se passa pela educação. Acho que tudo nessa vida se passa pela educação e a cultura que vem junto nesse pacote, né? Exatamente. Então, às vezes a gente sente que as leis, as normas, os regulamentos, eles são muito mais punitivos, muito mais educativos e para arrendar também, né? Então, assim, para isso gerar renda, eu aplico multa e tal, eu abasteço os cofres aqui, né? E problema do outro lá. Mas não é educativo. Não, é muito pelo contrário, isso é burro, sabe por quê? Porque se você me multa, o que vai fazer? Vai acontecer? Eu não vou ter daqui a pouco condição de ficar com o meu estabelecimento aberto. Fechado. Por não poder. Não, saiu uma matéria agora que, mais ou menos, dos bares, nós estamos falando, só Belo Horizonte, que é a capital dos bares. Capital criativa, né? São mais de 14 mil bares e restaurantes. Isso cadastrados, né? Pela Brasel. Imagina os que não são. Então, você imagina, e grande parte deles estão sem crédito na praça. Às vezes não pode comprar numa Ambev, não pode comprar dentro de uma grande empresa ou comprar com melhores condições, porque estão inadimplentes de alguma forma, não consegue pagar por causa dos tributos, de tudo. Hoje, para um alvará de um funcionário, né, Simone, que leva na justiça
o empregador já acaba com ele, já derruba o cara às vezes tem que fechar para fazer uma rescisão para o funcionário. Exatamente. Então, assim, e a margem de lucro, a gente que convive, né, nessa área e sabe o quão é apertado, a margem de lucro, para ter um lucro, gente, o cara tem que suar sangue. Eu vejo comentários assim, nossa, você vendeu não sei quantas caixas de cerveja, ganhou muito dinheiro. Eu falei, nossa, você vai o imposto ganhou, né? Mas você deve ganhar uns R$5 em cada, R$5 em cada caixa. Então, assim, você vê que no final não dá R$1.000. Bebidas, né? Igual, por exemplo, você tem a nossa cachaça, você tem os vinhos mineiros agora. Eu fico assim, gente, eu visitei recentemente umas vinícolas na Serra da Mantiqueira, e são vinhos maravilhosos. E a pergunta que não quer calar, né? Por que são tão caros? Por que os nossos vinhos não são competitivos com o vinho que vem da Argentina, com o vinho que vem do Chile, às vezes até da Europa mesmo, né? Da Itália, da França, que chegam aqui, atravessam o Atlântico e chegam aqui com preço mais em conta do que um vinho mineiro produzido aqui, porque o imposto é abusivo, né? É gritante. Então, a gente realmente, Simone, nós precisamos de políticas públicas, né, de articular esses setores, e quando eu falo assim, envolvendo o trade gastronômico, hoteleiro e turístico, né, porque eles dialogam, ninguém viaja sem comer, ninguém come sem viajar, e ninguém fica... Gente, olha só, não seria muito mais... Olha só, muito mais interessante, você vai no seu boteco ou no bar, você quer tomar, você tem um bom queijo mineiro, você já aproximar o pequeno produtor do dono do bar e restaurante, isso não seria muito mais interessante e muito mais lucrativo para a cadeia como um todo? Toda a cadeia produtiva ia ganhar, a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico sustentável iria ganhar, como faz os países né, de primeiro mundo, os países evoluídos, sempre há uma preferência, né? E assim, quase que uma devoção para os produtos locais. Essa mexeriquinha aqui, ó, carioquinha, que eu aproveito lá, a casquinha, que eu sei que você adora, faço lá, né, gente, a sustentabilidade, né? Com a mexeriquinha que eu chupei, peguei a casquinha e fiz uma compotinha. Aproveitou isso tudo. Aqui, Simone, com esse queijinho, olha, mineiríssimo esse queijo aqui, senhora, ó. Esse, eu trago muito da Serra da Canastra, gente, mas a Serra da Canastra já está muito conhecida, né? Então, temos essa da Serra do Salitre. Então, só de queijos em Minas, nós temos tantos terroirs, né? Nós temos aí 10 terroirs que foram considerados pela Unesco, premiados aí, reconhecidos pelo patrimônio, né, cultural e material mundial, pelos modos de fazer esse queijo. Então, só aí foram 10 terroirs, 10 territórios, né? Então, você fica vendo a nossa riqueza gastronômica, cultural, artística, que você visita essas cidades, você tem, assim, arquiteturas maravilhosas, as cidades históricas, né? O turismo natural, o ecoturismo, as cachoeiras, enfim. Minas Gerais tem um potencial tão grande. E quando eu falo Minas, porque está aqui no nosso estado, mas vamos levar isso para o Brasil é maravilhoso, né? E às vezes o que trava muito? O que é o gargalo? Né? Essa burocracia que a gente vive, essa questão do imposto, essa questão assim que todo mundo, para liberar às vezes um determinado projeto, alguma coisa, tem que levar uma vantagem. Se você me dá um pouco fora, eu libero isso aqui. Gente, mas eu fico tão triste com essa corrupção que está instaurada neste país. Aquela lei que eu falo que é uma lei demodê, lei do Gerson, né, de levar vantagem. Isso é a coisa mais demodê que existe, fora de uma coisa que eu acho também... Bom queijinho com docinho, né, Simone? Eu não quero mais conversar não, gente, vou comer. Mas uma coisa que eu acho muito interessante também, Rosilene, que falta muita educação. Ela tá me chamando de Rosilene, gente? Rose, eu sou Rose. Meu nome é Rose Capolina. Rose. Mas ela já me optou a chamar de Rosilene. Rose, porque é hábito. Mas, Rose, o que acontece? O que eu acho também que existe muita desinformação. Nós estamos falando do dono de bar. A questão de falar da cultura e da educação. Exatamente. Eu estava conversando com o dono de um bar, aí perguntei, nossa, tem um produto mineiro, que é um café maravilhoso. Aí ele falou assim, mas eu não compro não, porque é caro. Eu falei, mas você já viu o preço? Não. Como que você sabe que é caro? Pela desinformação, parece que cria fama, né?
dos produtos. Existe sim alguns que são superfaturados pelas essas questões que você acabou de falar. Imposto e tudo, né? Mas assim, eu acho que precisa, sabe, mostrar que assim, olha, quando você compra um pouquinho mais caro, o que acontece? Você está ajudando toda uma cadeia, você está ajudando uma comunidade. O cara que está produzindo queijo naquela região, ele está ajudando, ele gera empregos para aquela região, traz prosperidade. Eu costumo falar, gente, uma comunidade próspera é um comércio próspero. Verdade. Se você não ajudar o seu semelhante, e até um ele não vai comprar seu produto, né, Simone? Porque é a generosidade que vai contaminando positivamente ali essa cadeia produtiva e criativa da gastronomia, e cada vez você vai fortalecendo mais aquele pequeno produtor, a pessoa que revende, aquele comércio, né, esse comércio local. Então é isso, e eu acho que a gente precisa de batalhar muito nisso, né, Simone? Nós agora que estamos aqui, você encorajada aí, né, se lançou pré-candidata, né, deputada federal com essa bandeira, que é a minha bandeira, né? Essa quase meu uniforme, né? Toda colorida, a comunidade, né? LGBT. Hoje eu estou, acredito, com mais de 15 anos já dentro do PDT. E aí, conta essa história pra gente. Você acredita que nosso tempo já está quase acabando? Você vai ter que fazer Já? Não, gente. Eu nem comi ainda! Mas eu vou ser breve. A minha história dentro na diversidade assim, começou exatamente, né, lá no GIS, e vendo de perto todas essas mazelas que a comunidade, sabe, que essa luta pelo direito mesmo, né? Pelo direito de existir mesmo. Do que as pessoas passam, né, Simone? Exatamente, a dificuldade, conhecendo um pouco da história de cada um, das suas, sabe, gente que não tinha onde dormir, onde morar. E o que a gente podia gerava emprego, ajudava para essas pessoas poderem se reerguer. Então, aí veio a oportunidade de criar-se uma candidata do PDT que representasse a diversidade. Então, todos os bares e restaurantes voltados para esse segmento abraçaram essa campanha. Nós fomos para a rua e tentamos eleger, né? Só que assim, a gente tinha um detalhe, era vereador, você só pode ser quem é da cidade. Então a gente tinha lá gente de Contagem, de Betim, todo mundo trabalhando, mas não podia votar. Mas assim, foi uma experiência muito interessante. Aí a partir daí eu vim para o PDT e comecei a fazer parte do movimento social. Era um trabalho que a gente já fazia lá dentro do GIS, mas aí a gente começou, até que surgiu a oportunidade. Atualmente eu estou presidente, né, do PDT Diversidade do Estado. Tem história aqui nesse partido. Hoje eu sou presidente estadual. Essa mão firme, né? A gente está aqui com o pulso firme, mas a delicadeza. A delicadeza, né? E fui uma das que ajudou a fundar o movimento do PDT Diversidade Nacional. Eu, Ramon, Pildo, a gente que tem a história dentro aqui do partido, a gente foi para o Rio de Janeiro, assim, com a cara e com a coragem, e começamos a construir. Hoje é um movimento que cada vez mais cresce, já tem em quase todo o país, o PDT Diversidade. E assim, eu tenho o maior orgulho de estar à frente. Tem um público também muito grande, né, Simone? Quer dizer, quem foi... mais ou menos em torno de 10% a 15% da população. Você imagina o que isso significa? Que é um público, exatamente. Então, assim, é um público forte, que precisa reconhecer a sua força, que muitas das vezes... Né, o seu talento, o seu posicionamento no mercado de trabalho, né, o seu lugar no mercado de trabalho, como eu disse, né, são pessoas talentosíssimas. Exatamente. E tem até uma veia, assim, às vezes artística. Eu falo, o que seria da literatura se não fosse Shakespeare? Que foi Oscar Wilde, né? Da música, da dança, né? Os grandes nomes, eles pertencem, né? Você imagina se fosse, né, tolir essas pessoas. Exatamente. Já aconteceu. Fred Mercury, imagina, né? Se tivesse proibido Fred Mercury de existir. De cantar. Olha só. Né? Elton John. Então, assim, e fora os grandes, né? Então, eu costumo falar que quando eu era adolescente, eu tinha uma frase, eu li uma vez um livro de Sófocles falando sobre Antígona, né? E aí ela falava que ela não nasceu para o ódio, nasceu para o amor. Isso ficou muito latente
em mim, sabe? Eu acho que o amor, não estou falando só o amor pelo outro, de um amor sentimental, romântico, mas o amor próprio, pelo amor pelo seu semelhante, pelo animal. Então, assim, amor, né? Sabe? Eu acho que amor é a base de tudo. A tolerância, o respeito. Eu posso não concordar com o que você está falando, mas eu respeito. Mas eu preciso, né? Tem aquela questão, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Né? Então, isso é muito bacana. Precisa ter uma cabeça bem aberta, ser desprovida assim, de preconceito, sabe? Dessa coisa polarizada, dessa coisa radical, de fanatismo, né? Para você entender o outro. Quando você começa a conviver num universo desse, como você trouxe aqui várias histórias, você começa a entender por que, às vezes, alguns comportamentos são daquela forma, né? Às vezes você pega... minha irmã dava aula numa escola pública, ensino fundamental, e tinha uns alunos muito rebeldes. E ela, assim, estava muito bem com a turma, sabe? Porque ela procurava entender a relação, a realidade daqueles alunos. Às vezes aquele aluno, assim, ela tocava nele, pegava, ele assustava, ele não estava acostumado, às vezes não, né? O toque que ele às vezes precisou na vida não foi aquele que ele teve, foi outro tipo de toque, né? Então, é isso. Acho que a gente, realmente isso, sabe? A gente precisa de mais amor. Mais amor, assim, se faz cada vez mais necessário, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, tão competitiva, tão individualista, as pessoas brigam por nada, matam por nada, né? Então, assim, realmente, se falou tudo, falta amor, sabe? Amor, e eu coloco uma outra palavra que eu amo demais também, que é gratidão. Eu acho que é a base de tudo. Eu acho que gratidão, lealdade, amor, eu acho que... Então, assim... E é isso que eu tento levar, é isso que me faz estar à frente aí hoje do PDT Diversidade do Estado de Minas Gerais, ser uma das diretoras do PDT Diversidade Nacional, a querer exatamente, sabe, levar um pouco de amor, quando a gente fala, porque tudo que você faz, você leva amor, você faz bem feito. Com certeza. Sabe? E o que é bom precisa ser compartilhado. Exatamente, sabe? Né? Procurar o direito do público LGBTQIAPN+, de existir com segurança, com qualidade de vida, sabe? Com poder trabalhar, poder qualificar, constituir uma família, sem ter que pedir autorização para ninguém. Porque, assim, aquela história, você vai casar, você tem que sair batendo, pedindo autorização para você casar? Sabe? Baixo porta a porta, não. Exatamente. Sabe, a gente tem o direito de constituir uma família, de ter direito de ter qualidade de vida, saúde, segurança. Todos os direitos de você como cidadão. Né? Exatamente. E às vezes quantas pessoas que precisam exercer isso e elas são assim massacradas, às vezes na própria ambiente familiar ali, né? Então precisa também da gente aí que está entrando aí na política, né? De levar essas pautas, de discutir, debater, trazer profissionais, pessoas da saúde, psicólogo, trazer, assim, de todos os setores, né? Porque a gente vive um mundo multidisciplinar. Então a gente tem que preocupar em todas as áreas. Às vezes até a alimentação, né? Quando a pessoa às vezes não come, não está se alimentando, tem alguma coisa errada. Com certeza. Né? Então, assim, a gente precisa de colocar na mesa essas questões e procurar que elas sejam, assim, respeitadas e que tenham apoio do poder público. Com certeza. Né? Criar realmente políticas públicas que dão para atender. Exatamente. Isso. Porque, às vezes, hoje um jovem é expulso de casa porque ele resolveu, muitos não se manifestam, ficam ali naquela situação, né? Ter educação, eu acho que até educar o próprio pai e mãe, porque às vezes a própria sociedade, né? Essa cultura né? Ultrapassada, a pessoa fala, tem que ser homem, não sei o quê, essa coisa Então, assim, os próprios pais, né, às vezes não tiveram essa base também, ou essa cultura, e muitas vezes, às vezes naquele ato, assim, até de desespero, de não pensar, expulsa o filho de casa, o filho vai para a rua, e aí a rua ganha o filho, e ele ganha as drogas, e ele vai aquele caminho sem volta,
né? Infelizmente, Então, aí acaba, assim, às vezes, muitas das vezes, perdendo a vida. Perdendo a vida. Então, assim, Então, e podia ser um profissional, aí podia ser um pesquisador famoso, certeza, olha a quantidade. Né? Um talento, Exatamente. Um musicista, um artista, um pintor, enfim, tanta coisa, né, Simone? Mas olha, Simone, nossa, que coisa boa conversar com você. Olha, nem começamos a comer os casos ainda. A gente está no início do queijinho, olha só, da compotinha aqui de mexeriquinha, do nosso cafezinho, mas vamos marcar essa conversa precisa ser continuada aqui nas ruas, no Legislativo, nas plenárias, né, Simone? Exatamente. E eu sou muito feliz, e falando em gratidão, eu quero te agradecer, porque você que me apresentou o PDT, né? Feliz que você tenha aceitado, né? Eu aceitei e me encontrei aqui nesse partido, que ele dialoga com as minhas ideias, com a minha filosofia e com a seriedade que eu pude ver que tem aqui dentro, de organização, do respeito à mulher aqui dentro, sabe? Então, me sinto muito feliz, né? Estou muito animada com a nossa pré-candidatura, viu, gente? Então, nós estamos fazendo essa dobradinha. Dobradinha, ó, federal. Federal e estadual. É o contrário, né? Ela é estadual e eu sou federal. É isso aí, faz igual a turma do teatro, quando vai apresentar, um apresenta o outro, né? Exatamente. Então, eu apresento a Simone Santos, deputada, futura deputada, né? Estou pré-candidata, mas a deputada federal. E eu apresento Rose Campolina, nossa futura deputada estadual. Se Deus quiser. Junto dos bons, que a gente fica melhor. Trem bom.